Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando pela primeira vez aqui o piloto do programa Toda Hora, que é o nosso talk show aqui, muito fixe, muito bonito. Sei que vocês não estão me vendo, mas ó, eu tô de fatinha, bermudinha, chinelinho, tô maravilhoso. Hoje eu vou trazer aqui um convidado muito especial. Ele luta muito por minorias. Apareceu um projeto sensacional dele chamado Não É Normal. Vocês precisam ver. E ele tá aqui com a gente hoje, o senhor Diogo Faro. Vem pra cá, Diogo. Palma, gente, pelo amor de Deus. Esse meu estúdio tá péssimo. Que vergonha, tá tudo bem? Obrigadão por vir aí. Nada. Tens aí uma aguinha e tal. Sim, muito profissional, obrigado. Obrigado. A gente tá tentando aqui... Isto está um bocado assim na nossa Epa, isso aqui direção. tem que se ligar, isso sim. Agora, meu. Tá. Agora tá mais Estava assim um bonito. bocado no campo de visão. Epa, agora temos um Mais contato visual Sim, aqui sim. muito giro, meu. Bem-vindo, Diogo. Diogo, vamos falar um pouquinho sobre o teu trabalho. Eu andei a investigar as tuas redes sociais, os teus trabalhos, e eu tô vendo que tu és um ativista já nato. A minha pergunta inicial é a seguinte: quando foi que o teu interesse por fazer alguma coisa começou? O que tu viste de errado? O que te inspirou a começar? Bom, para já, eu acima de tudo sou comediante. Claro. Mas, pronto, sou daquelas pessoas que têm mania e têm muitas opiniões sobre o mundo e fui usando a comédia para expressar essas opiniões, usando a sátira, a ironia, o que for, de várias maneiras, para criticar uma data de coisas que eu acho que estão mal e que podem ser mudadas. E, portanto, isto é um trabalho que vem desde há muitos anos, desde que me tornei comediante, e de antes, não é? Porque antes já, mesmo que antes de ser comediante, já tinha determinadas opiniões e visões sobre o mundo. E que se foi afunilando em determinadas áreas, como neste caso tem sido a igualdade de género, o machismo, o feminismo, etc. Mas pronto, é uma coisa que vem de anos e que não apareceu agora. Agora está muito visível, mas o meu trabalho como comediante também está cada vez mais visível, Sim, felizmente. sim, Portanto, essa parte também acaba por estar mais visível também. Portanto, foi assim uma coisa construída ao longo dos anos. Isso é fixe, meu. Agora tem uma perguntinha. Eu tive a ver algumas coisas sobre algumas entrevistas com algumas pessoas que fazem um trabalho muito fixe envolvendo esse tipo de ativismo, e essas pessoas geralmente explicam por que elas gostam de fazer isso e acabam chegando naquela coisa. Em algum momento ela diz, me dá prazer fazer o bem. Pra ti, achas que é uma questão de satisfação pessoal ou é realmente uma preocupação com o próximo? Bom, isto não há altruísmo que não seja egoísta, não é? Mas só que o altruísmo é uma forma bonita de egoísmo, porque as pessoas sentem-se bem a fazer bem, mas estão sempre, mesmo que retirem o prazer disso, estão sempre a fazer bem a alguém. Portanto, é sempre melhor do que não fazer nada ou do que só fazer uma coisa puramente egoísta. Portanto, obviamente, eu também me sinto recompensado de certa maneira em, sei lá, numa certa ilusão que eu tenho agora, em que posso estar realmente a contribuir de uma maneira grande para mudar um bocadinho a sociedade portuguesa. Não sei se vai mudar muito, mas sei que já estou a contribuir de alguma maneira com as pessoas a rirem-se sobre este assunto, a pôr as pessoas a falar sobre estes assuntos, e depois, obviamente, com a criação do Não É Normal com os meus amigos, que já não têm a parte cómica, que se associou da parte cómica e tornou-se mesmo um movimento ativista, que acho que podemos mesmo mudar um bocadinho as mentalidades. Agora, isto na verdade está-me a dar mais trabalho do que prazer. Não é uma coisa que eu acordo todos os dias a sentir-me um herói, estou a mudar o país, sinto-me tão bem comigo mesmo. Não, isso é só dor de cabeça, na verdade. Eu levo grandes massacres nas redes sociais. Depois, às vezes é difícil separar comediante de ativista, ou seja o que for. Portanto, não é uma coisa que eu agora esteja super contente. Fico contente que esteja a ter impacto e que já tantas mulheres e homens tenham percebido o impacto e a importância que isto tem, mas não me sinto super bem e um super herói por causa disso. Isso aí, exatamente. Isso eu acho que também pode inspirar outras pessoas, não é? As pessoas vão vendo o que tu estás a fazer, se calhar pensar, pode ser um movimento, pode ser um ponto de partida para o início de um movimento bacana. Eu acho Sim, acho que tem chegado a muita gente e tem chegado. Nós já começámos com palestras do movimento Não É Normal, até porque quando isto apareceu, claro que houve uma data de críticas até de pessoal que se diz feminista. Espera aí, houve crítica? Sim, houve muitas críticas. Porque é que é o Diogo Faro a fazer isto, porque é que ele só quer aparecer, só quer comer gajas e não sei o quê, essas coisas que se disseram muito.
E que pronto, isto é muito bonito ganhar likes nas redes sociais, mas não é para ganhar likes nas redes sociais, até porque nós já começámos com palestras nas escolas e nas faculdades, onde vamos querer mesmo no terreno falar com os miúdos, explicar o que é o feminismo, não é nenhum monstro, explicar porque é que o machismo é uma coisa tão grave e que tem que ser erradicada. E portanto estamos a mexer-nos a sério e não só para o Diogo Faro ganhar likes no Instagram. Isso é fixe, meu. É uma coisa que eu acho que passa até do senso comum, não é? As pessoas ainda olharem e quererem falar mal de alguma coisa que pode ter um impacto muito bom para a sociedade. E falando em machismo, eu quero chamar aqui o nosso amigo Mr. Mestre. O nome dele é um trava-línguas do caraças, ele fez um vox pop sensacional. Vem aqui, mestre, com a gente. E aí, pessoal? Fala aí! E aí, como é que é? Como é que é? Me fala. E aí, na paz do Senhor, irmão? Eita, credo, mano. Já ia cair. Calma, qual é, não, velho? respira, respira Fala fundo, aí. respira Aquilo fundo. ali? Ah, tá bom. Onde é que eu sento aí? Pode sentar aí do lado do Diogo, rapaz. Tem um espacinho Então, maneiro. Outra vez? Beleza? Outra vez, já. beleza. O cara é português, Como é que ele é? adora falar que o sotaque brasileiro, é uma coisa impressionante. Como é que é, meus amores, novamente aqui presentes na Rua de Lisboa para fazer algo lindo. Não sei o que é, mas alguém me pediu para vir perguntar às pessoas se acham que um ménage à trois seria bom com uma mulher ou um homem. É que normalmente os homens alegam não ser machistas. É assim, cada um responde por si. Vamos descobrir. Imagina que tu tens namorada e ela te pede para fazer um ménage com outra amiga dela. Tu faria? Com certeza. Por quê? Ela pediu, ela que manda, mulher que manda. Yes. Why? Why not? You know what? I have in the past. So yeah, of course I would. Possibly. Depends on the situation. Claro que sim, tu dirias que não. Estou a perguntar a ti. Então, mas eu estou-te a perguntar a ti. Ela e a amiga? Tô dentro. Sente confiança para ir? Claro, sim. Tranquilo. Dava conta do recado? Duas, sim, tranquilo. Mas Deus só fez um pepino pra gente, né? Não, mas hoje tem muitas coisas pra fazer. A imaginação do homem é muito ampla. Olha, já tive essa experiência, hein? Já tive e saí bem. Agora imagina que a sua namorada pedia pra você juntar a você e a um amigo dela. O que é que você faria? Ah, eu acho que eu não ia me sentir bem, não. Mulher é diferente de homem. Fodeu, aí não, homem não dá não, no meio não. Homem no meio não tem como não, esse é mais... Mas ela pediu. Aí já não manda mais. Ooh, tough one. You know what? Based on the mood I'm in, I don't know if I'll be able to partake because not my cup of tea. But you know, if at that moment I'm open-minded, sure. Hey, why not? Why not? Why not? Again, that depends on the situation. I mean, it's my wife. We talk beforehand and then we just come together to the decision, yes or no. Would you feel confident having sex with your wife and with another man and you as well? Probably, yeah. Mano, é assim, se fosse uma dama para ficar, não. Mas se fosse uma dama só tipo, juntamos em uns meses e não sei o que, era para arruaçar, talvez. Mas tu pensas assim, o sexo grupal normalmente junta mais as pessoas. Mano, depende do que é que tu queres juntar, estás a ver? Pode juntar várias coisas. Mano, eu gostava de juntar a ela e uma amiga dela, se for que sim. Uma trancada de leve. De leve não dá. Pô, aí complica. Não pode ser a tua mina, tá ligado? Pra dividir com um cara, não dá. Só se for um esqueminha aí, ela pede, aí tudo bem. Agora com a namorada que a gente tá junto, não rola. Você, mais duas mulheres é uma coisa. Agora, a mulher e dois homens é diferente, porque você e a sua namorada, com um outro homem, eu sei que é complicado pra minha cabeça e pra ela também. Porque eu acho que a mulher, ela vê e sente o sexo muito diferente do homem. Então eu acho que pro relacionamento não seria interessante. Como é que ela sente o sexo, diferente do homem? O homem, ele é fascinado por aquilo que ele vê. A mulher tem toda essa questão da emoção mesmo, o relacionamento pra ela é muito mais importante. Você é psicólogo, né? Não, sexólogo? Seria uma boa, mas... Mesmo que se fosse o melhor amigo dela e ela te pedisse com todo o carinho, porque ela falaria pra você, amor, é só meu amigo. Não, aí não é amigo. Se há um interesse da parte dela, né, então ela não vê ele só como amigo. Se há um interesse de ter essa relação. Uma chave que abre várias portas é a chave mestra. Agora uma fechadura que se abre com várias chaves... O cara falou e a gente fica por aqui, edição cortou. Pau! É impressionante a dualidade de critérios dos homens, é surreal. É surreal. E eu percebi uma coisa curiosa, as pessoas de língua portuguesa parecem estar um pouquinho pior do que as pessoas de língua inglesa nesse aspecto, não é? Os portugueses são ainda muito conservadores, não é? E bastante machistas no geral, tanto homens como mulheres, portanto. E até os brasileiros também. Eu aqui falando pelo Brasil agora, é uma coisa que a gente precisa muito consertar. Não, agora até tem um presidente que não é machista. Nem um pouco, nossa, um cara super suave, Tá cara. O tudo nosso ótimo. presidente. Tranquilaço, homem. Não,
um cara muito tranquilo, Nova York adora o Bolsonaro, né? Queriam receber o cidadão lá de braços abertos. Sim. Agora ele tá querendo ir pro Texas. Eu vi um tweet muito engraçado de um brasileiro a dizer que a apelar a todos os brasileiros para boicotarem Nova York. Agora, como é que isto funciona? É o cara Como lá de Pirassununga que quer fazer o boicote. Como é que se boicota uma cidade? Não sei, mas acho uma boa ideia. Acho Ainda mais Nova York, né? Acho giro a ideia em si de boicotar uma cidade. Fica só pela ideia. Pois, é que se nós tivéssemos um número assim, exorbitantemente grande de brasileiros a fazer algum efeito de facto relevante em Nova York, talvez... Não ia dar certo. Não tem como. Não tem como. Quais são os teus principais comentários em relação a isso que acabaste de ver, em relação a essa dualidade de pensamentos das pessoas e de critérios? Na verdade, não me surpreendeu. Está um vídeo giro, engraçado, mas que transparece bem o que já sabemos, não é? Da dualidade de critérios e da visão que se tem da sexualidade masculina e da sexualidade feminina, que é completamente distorcida. Não há sequer nada de estudos reais que digam que as mulheres só se ligam ao sexo emocionalmente e que os machos, pelo contrário. Pelo contrário, há estudos que mostram, e há estudos feitos ao longo de anos por sexólogos e psicólogos e psicanalistas, em que os homens e mulheres são muito mais parecidos do que se quer fazer, porque são construções culturais muito apoiadas nas religiões e outros fatores que têm distanciado psicologicamente ou na nossa cabeça, mentalmente, que homens e mulheres são muito diferentes, mas não, sexualmente são muito parecidos e têm as mesmas vontades e a mesma libido, etc, etc. Só que estas construções sociais só têm prejudicado a sexualidade quer de um, quer do outro, e depois vai gerar esta dualidade de critérios. Eu concordo plenamente com isso. É uma situação um bocadinho, né, que é normal e não era para ser normal. Por exemplo, eu vi aquilo que tu publicaste, acho que foi ontem ou anteontem no teu Instagram, daqueles comentários sobre a miúda que bebeu, foi violada, e isso é uma coisa que eu acho um bocado até surreal, de dizer, os homens podem beber à vontade, as mulheres, quem mandou beber, né? Se não bebesse, se não tivesse com tais roupas, não deveria estar ali naquela situação e blá, 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 blá. Você não acha que é uma responsabilidade do bom senso do ser humano entender que uma roupa, que uma bebedeira não justifica nada? Eu acho que estas pessoas, as pessoas que comentam até publicamente nos caixas de comentários, nas redes sociais, etc., deviam sentir-se até cúmplices da violação. Porque estão a perpetuar uma cultura de violação e uma cultura de culpabilização da vítima. Portanto, fazem parte do problema. Não estiveram lá a violar a pessoa, mas estão quase a bater palmas. Sim, ela mereceu, ainda bem que alguém fez o castigo que ela merecia por ter bebido e estar descontrolada. Portanto, são, de certa maneira, cúmplices disto. E é grave, não é? A violação em si já é grave e depois torna-se ainda mais grave quando há tanta gente a aplaudir. E deixa-me só adicionar isto, que é, as redes sociais hoje dão muita importância e dão muita oportunidade a pessoas para falar coisas que nem sabem. Então elas criam o texto, levam likes dos amigos ou de pessoas que partilham a mesma opinião que ela, mas acaba tudo por ser assim, não é? É uma opinião, digamos, será válida ou o que é aquilo? A questão é que as redes sociais para o mal e para o bem, aliás, tem isso, tem para o mal e para o bem, que não podes cortar o direito das pessoas falarem só porque têm opiniões das quais não concordamos, não é? Mesmo que sejam estas aberrações. A minha opinião é sempre que não se deve proibir as pessoas de falar. Sim. É pena que haja tantas pessoas com opinião de merda. Exato. Agora, como é que se... Acho que o caminho não é proibido falar, é tentar ensiná-las, tentar, através da comédia, da música, de palestras, do que for, para as pessoas verem que a cultura da violação não é para apoiar, não é? E é uma coisa muito difícil, eu acho, de controlar, porque a gente está numa era onde, como ele falou, qualquer um fala o que quer, a hora que quer. Não existe nenhum critério que exija uma espécie de embasamento. Só que a gente fica ali, né, entre a cruz e a espada, porque se a gente calar essas pessoas, estamos a fazer censura, que foi algo que a sociedade lutou muito para combater. Conseguimos conquistar isso, a liberdade de expressão. Só que, ao mesmo tempo, a gente fica à mercê desse tipo de situação. E essas pessoas, quando se expõem, eles encontram ali um sentido de comunidade muito grande entre eles, sentem que não estão sozinhos e sentem que podem ter força para continuar a propagar
Mas sabes, fezes. se tu tentares escalar, pode ser pior. Se tu tentares Claro. encurralar, não é? Vão se ter com animais que se vão juntar e ganhar ainda mais força, porque se vão sentirem oprimidos e vão se vitimizar, porque estamos, não sei o quê, não podemos falar. Não, falem, eu vou só contrapor a barbaridade que estás a dizer. Então uma ideia é literalmente educar, não é? Sim, muito educar difícil. Exato. É muito difícil. Usar o entretenimento a nosso favor, que podemos usar a internet, humor, etc. Exato. Eu acho Às isso. vezes joga bem aqui, não é? Hã? Para que as pessoas não levem tanto a sério, às vezes elas ficam-se a questionar sobre aquilo. Não é? Sim, sim. Se calhar pensam assim, pá, se calhar eu não devia estar a pensar assim. Estás a ver? Porque ele sugeriu de uma forma muito suave que se calhar é melhor nós experimentarmos outros pontos de vista. O humor é uma boa arma sempre. O humor é. Eu vi um outro caso aqui de um... Eu li recentemente isso, a Marta, nossa guionista ali, ela me mostrou, que é de um rapaz que acabou ficando com a sua colega de quarto, só que ela era namorada do amigo do rapaz. E segundo ele publicou que a miúda espalhou uma mentira de que o sexo não foi consensual, que foi uma violação, e ele diz que não, e que a vida dele vai estar sendo arruinada por causa disso. E, epá, é uma situação que eu acho que é um bocadinho complicada. Tu achas que isso pode vir a ser um problema ou são casos muito isolados? Dessas falsas acusações e com a internet a liberar tudo aí pra... O último estudo que fizeram, por exemplo, sobre o movimento Me Too, a propósito do movimento Me Too e a propósito das queixas falsas e verdadeiras, conseguiram apurar que 1% das queixas eram falsas. Então... Portanto, Pois. claro que é muito mau se um homem inocente for acusado e ficar com a reputação manchada e não sei o quê. Mas se o preço a pagar é 1%, né? Para finalmente as coisas mudarem, para ver se há menos violações, para ver se há menos assédio, para ver se calhar, não é que eu seja a favor de qualquer inocente em qualquer área que seja acusado. Sim. Mas quando os homens, normalmente os homens, algumas mulheres vêm com esse choradinho, mas agora as mulheres estão sempre a acusar os homens e não sei o quê. 99% delas estão certas, portanto. Se calhar o problema não é de fazer queixas, é de quem anda a fazer merda. E ainda vivemos num mundo em que há a cantada do pedreiro, não é? Uma mulher passa na rua e recebe uma cantada, um piropo daqueles nada bons, não é? Não, e para uma mulher isso é terrível, porque eu fico me colocando no lugar de uma mulher que tá... É o gênero que está habituado, infelizmente, a receber vários tipos de abuso. E, querendo ou não, para um homem, né? Já tem gente que fala assim, tem mulher que faz isso. Para um homem, se uma mulher manda um piropo na rua, qual que é o risco que o homem corre, né? Se for pensar, não tem nada. Mas quando é com uma mulher já é aquela coisa, o sítio está escuro, não se sabe o que o gajo pode fazer. É um sentimento de insegurança Sim, claro. E de nojo. Eu também não, eu sou homem, também não quero passar num sítio qualquer e uma mulher mandar-me uma boca, não tenho que ouvir. Não tenho que ouvir, Faro, anda cu, não tinha lado nenhum. Então a cultura do piropo é uma coisa, em geral, que é um problema. Sim, só que realmente isso agora é muito, não se compara à gravidade quando é de um homem para uma mulher por causa disso mesmo, do sentimento de insegurança que gera. Sim. E depois é uma cultura de poder, então é uma demonstração de poder que põe outra pessoa num campo inferior. E portanto tu vais sentir humilhado ou inferiorizado, etc. E eventualmente ameaçado. Agora isto para os homens, um homem receber isso é muito mais difícil, não é? Porque uma mulher diz isso, à partida não te vai bater, não te vai violar, não te vai fazer nada. Mas se for um homem para uma mulher, isso pode escalar. É uma situação mais complexa. E acontece muito mais com mulheres. Com certeza. Não se compara. Nem sequer se compara. Tu és uma pessoa que viaja muito pelo mundo. E eu fiquei muito curioso para saber de uma pessoa que já tem essa experiência mais multicultural. Quais são os países que tu foste, que tu sentiste mais que, aqui eu acho que é preciso um bocado mais de luta, é um bocado mais de... Estamos a passar aqui uns problemas culturais envolvendo esse tipo de situação. Já fui 2 vezes à Índia e claro que tem um problema de machismo cultural enraizado muito grande, mas a Índia o problema é tão grande e tão complexo, vai para além do machismo, do feminismo, tem um problema de classes e um problema
económico, uma Pois. diferença gigante entre pobres e É ricos, muito entre frequente muito na pobres e Índia esse muito tipo de ricos. situação. Para quem tá indo lá como turista e tá Não, vendo... agora a Índia também não é o que às vezes se pinta de estar sempre a haver Exato. violações em todo o lado, está sempre tudo assim. Exato, era isso que eu Não queria é saber isso. mesmo. Não, temos que ver que na Suécia há mais violações per capita do que na Índia. Ah, é? Sim, Não pronto. conhecia esse dado. Mas a Suécia é super civilizada, então Sim. é mais difícil passar essa notícia de a Suécia é muito grave, e não sei o quê. No Canadá também é um disparate de violações, por exemplo, e é um país que nós achamos super civilizado. Agora, a Índia, em números totais, provavelmente tem mais violações, mas também são milhares de milhões de pessoas a viver lá. E depois, nas aldeias pequenas, as coisas são mais frequentes, ou às vezes nas cidades, mas não é uma coisa que as pessoas estão sempre a ser violadas, não é isso. Mas há uma cultura ainda bastante opressiva de homens sobre mulheres, no geral, mas também não é em todas as classes. Não é? Pois é, É um problema muito complexo na Índia, percebes? Se cá em Portugal também é complexo, também há classes, também há mais pobres, mais ricos, mais instruídos, menos instruídos. Portanto, o problema nunca é só... Podemos falar muito do machismo, do feminismo, mas são coisas isoladas. As sociedades não vivem só com um problema de cada vez, não é? As coisas estão relacionadas. Sim. E na Índia é ainda mais complexo que em Portugal. É lixado. Qual foi a coisa mais doida que te aconteceu lá na Índia, nas tuas viagens? Eu não sei, uma coisa mais doida. Não tem não algum sei. caso engraçado, um caso curioso? Não, mas a Índia é um país onde se vê as coisas mais feias do mundo e as coisas mais bonitas do mundo. Onde estás vai de 8 a 80 lá. vês pessoal sem pernas a arrastar-se. Aí é com caralho. Uma coisa engraçada foi que vi o Morgan Freeman. Viste o Morgan Freeman? Eu estava a andar assim em Varanasi e vi o Morgan Freeman, nem queria acreditar. Quais as E era- chances de tu ir para a Índia e encontrar o Morgan Freeman? Ele estava a gravar um documentário para a National Geographic. Aquele homem não envelhece, meu. Eu Não, lembro que eu estava era lá criança. impecável. Tá igual. E estava ali, a esta distância de poucos metros de mim. Que brutal, que brutal. Falaste com ele? Não, Deste aquele props? Gostava muito, mas não Estava ocupado? Estava a gravar, ele estava a gravar. Pois, imagino. Mas uns minutos antes também tinha encontrado um crânio no chão, também foi engraçado. Oh, Um shit. crânio humano, sim. Mas espera aí, só o crânio. Ah, tá. o crânio. Podia ser, né? Um pedaço, uma cabeça decapitada, não sei. Mesmo assim é estranho na mesma, um crânio. Só que a Índia também é um crânio, mano. É um crânio. Epa, Já do animal é o quê agora do humano? Epa, até de animal. Acho que já seria bizarro a gente encontrar crânios pela cidade. Exato, né? exato. É uma coisa meio bizarra. Um gato, estás a passar, olha, dei um pontapé. Quê, numa pedra? Não, num crânio de um gato. Só que a Índia, ela descriminalizou a homossexualidade, né? Que era crime. Isso, querendo ou não, foi um pequeno avanço. E entrando nesse aspecto, olhando para Portugal, tu consideras Portugal um país homofóbico, tendo em conta o teu conhecimento de outros países, de experiência pessoal, de visitar e etc? Ligeiramente. Ainda há muita coisa a percorrer também nos direitos LGBT, não é super homofóbico. As pessoas homossexuais não são espancadas como em alguns sítios da Rússia, não é? Não temos no Brasil, não são apedrejadas como no Irão, não são mortas como ainda há poucos dias uma miúda transexual foi morta no Brasil. Sim. Mas há 15 anos, que foi, também aconteceu cá em Portugal, no Porto. E por acaso acho que era brasileira. Pronto, não importa. Portanto, não é tão homofóbico como alguns países, mas há muita coisa a percorrer, não é? Porque há pouco tempo podem se casar, mas porque é que ainda não podem adotar? Porque é que ainda há homofobia, as pessoas homossexuais ainda sofrem discriminação, ainda são ofendidas. Se for nas redes sociais, então, em bardas, nos partidos políticos ainda há muitos homofóbicos. Chamar alguém de gay ainda é considerado um argumento pejorativo, não é? Ainda é. É uma coisa a ser o gay, é tipo uma ofensa. Exato, aí estás de cor-de-rosa, que gay. O quê? A falar Meu da Deus. cor, falar da Voltamos cor ao da infantário. camisola de alguém, dizer que tem a ver com o cara. É muito básico ainda. As pessoas ainda são muito básicas. Eu notei uma coisa curiosa. Eu cheguei a estudar tanto numa escola brasileira quanto numa portuguesa, inclusive aqui. E eu noto que aqui as pessoas que são homossexuais, eu sinto que ainda existe um receio em sair do armário, em conseguir assumir tudo. E no Brasil eu já notei que é muito mais... as pessoas se sentem um bocadinho mais livres para assumir a homossexualidade comparando com aqui. Não dizendo que o Brasil é um país menos homofóbico, né? Porque os casos, os números, os dados não mentem.
Mas por que você acha que aqui ainda existe muito receio em questão da própria sexualidade? Não sei, será que... o que estás a dizer, eu percebo, mas é uma experiência empírica. Não sabes quantas pessoas do Brasil é que estão no armário em dificuldades para sair. Pois, matou-me. É verdade, eu não pensei Não sabes, nisso. ok, se calhar tiveste sorte, calhar numa escola onde as pessoas se sentiam mais livres. Mas nesse caso é mais também... Porque a questão é que são dois países altamente influenciados pela religião, e isso dificulta muito. São dois países onde nós crescemos todos a ouvir que a homossexualidade não é normal. Que tens que ser hétero e tens que... Tudo o que é normal é ser hétero, ir para a escola e faculdade, e casar, e ter filhos, e fazer a vida toda de certinha, como... Isso torna difícil as pessoas, quando sentem que são diferentes desta norma que a sociedade geral quer impor, torna difícil as pessoas assumirem-se. Mas isto tem várias coisas. É difícil assumir que é homossexual, difícil assumir que quer ser solteiro e está tudo bem com isso, difícil para uma mulher assumir que não quer ser mãe. Então é uma construção social que atinge ali vários aspectos, claro, e não só... E depois tudo o que foge um bocadinho a esta norma fica difícil às vezes para as pessoas assumirem. Não, uma mulher, não quer ser mãe, qual é o mal, não quer ser mãe. Sim, sou gay, qual é o mal de ser gay? E fica difícil fugir esta norma conservadora. E fora que existem aqueles argumentos também que eu já vejo muito usado em homofobia, por exemplo, até tem um amigo gay, ou aquela cena do... eu não tenho nada contra gay, desde que não seja a minha frente. Desde que não seja muito bicho, ou seja, o gay ele tem que parecer um hétero pra ser respeitado, basicamente, né? E um recado pra você aí, que fala que não gosta de gay porque gay é escandaloso. Meu amigo, se você for ver um ambiente de héteros assistindo Sporting versus Benfica, eu quero ver quem que é mais escandaloso. Eu quero ver quem que é mais escandaloso nesse aspecto. Opa, as pessoas... É verdade. Isso é uma coisa eles beijam, eles se abraçam, às vezes até trocam assim, um soco. Não, e os gritos, os gritos todos, o escândalo do... É uma coisa que reclamar que o gay é escandaloso, isso é um... Dá agonia, dá agonia. Encostam-se uns aos outros à parede e tal. Vamos mudar esse tema que eu tô ficando até estressado aqui. Agora vamos falar um pouquinho sobre o teu projeto, Não É Normal. Você consegue explicar pra gente do que se trata com alguns detalhezinhos básicos? Pronto, estávamos a falar isso há pouco. Isso era... eu ia fazer um vídeo e fiz, lá está, usar a comédia para gozar com o machismo. Aquilo tá brutal, aquele vídeo, meu. É aquele que meteste no YouTube, mas sim. Aquilo tá muito brutal. É tipo, pra quem não viu, vocês têm que ir lá ver. Eu vou colocar o link aqui na descrição. É uma coisa... O texto tá muito bom e os atores estão muito bons. Eles são teus amigos? São. Pô, brutal. Mas são atores profissionais das novelas e do teatro e não sei o quê. Nota-se que eles têm um talento ali. Desculpa, eu sou uma pessoa, né, que tô começando agora a conhecer melhor a mídia portuguesa. Pode ter um rosto ali que vocês mas quisemos fazer como deve ser. Eu fiz o texto e queria... Aquilo já não é para rir à gargalhada, percebe-se que é cómico, mas é pela ironia e não sei o quê. E depois juntei-me ao Gonçalo Brugante, que é um vídeo... câmara e realizador, e pensámos que eu fui falar com eles e quer fazer isto como deve ser, não quer fazer isto, aparecer mais um vídeo de YouTube normal, com os cortes, com não sei o quê, não quer fazer isto, quer fazer uma coisa mesmo bonita. Então, pronto, ele reuniu meios, fomos buscar um diretor de fotografia que é o Orlindo Camacho, que é um fotógrafo brilhante, reunimos os três, começámos a pensar, chamei os atores, também são muito bons atores, a Mafalda, depois o Zé Mata, a Inês Aires Pereira, depois mais uns amigos meus figurantes, e fazer aquilo como deve ser, fazer um vídeo que tivesse realmente impacto além da comédia. Só que eu quando fiz uma história a dizer mulheres que tenham passado por situações de assédio, mandem-me um mail a dizer eu. Só que entretanto começam-me a mandar relatos, em vez de mandar só o eu passei por isto e aconteceu-me isto, e foram quase 3.000 relatos de mulheres de assédio, de piropos, de violação, de violência doméstica gravíssima, de quase morte, muito grave. E eu comecei a expor aquilo nas histórias. Isto não é normal, isto é absurdo. A quantidade de mulheres que passam já todas as mulheres já passaram por isso, desde as questões menos graves às mais graves. A quantidade de mulheres que passaram por violações que nunca fizeram denúncia e que estavam só ali a contar é gigante. Então a pessoa ela fica com receio realmente de denunciar uma pessoa. Sim, muitas. Violência doméstica e de violações, eu nem quero imaginar a quantidade de os casos que já são registados são enormes. Sem menos. Os que não são, nem é impossível saber. Isso é terrível. Depois ainda há aquelas mulheres que apanham do marido
e ainda continua a amá-lo. Então dizem que não vou... Psicologicamente são processos muito complicados. Não é? Sim. A psicologia já fala muito sobre isso, sobre essa questão desse amor mais abusivo. Tem uma síndrome que eu esqueci o nome. Estocolmo. Vocês são brutais. Síndrome de Estocolmo, não é? Eu fui conhecer a expressão, por acaso eu não conhecia na série La Casa de Papel. Não sei se vocês já assistiram. E quando falaram sobre isso, eu fui pesquisar um pouco. Eu dei um Google ali, Síndrome de Estocolmo. E, os relatos que aparecem são coisas meio assustadoras, terríveis. A pessoa é abusada frequentemente e de alguma forma ela não consegue. E isso é uma coisa que eu acho que é necessário realmente uma conscientização maior. E o que tu estás a fazer, meu? Quando eu vi aquilo, eu falei, mano, eu tenho que falar com o Diogo Faro de alguma forma, tem que ser um dos primeiros. Porque, meu, é um trabalho que eu achei que chamou a atenção de alguma forma. É espetacular, o vídeo está incrivelmente bem feito. Parabéns, desde o texto até a fotografia, a realização, a representação dos atores, está tudo brutal, a edição está muito boa. Quero dar até parabéns para a malta que preparou esse vídeo. Uma salva de palmas para esse pessoal, porque pô, eles arrebentaram. E Diogo, o que tu tens de projetos aí que tu queres falar pro pessoal pra gente encerrar a nossa entrevista? Agora os que eu tenho não posso falar ainda, que eu quero. É verdade, não posso mesmo. Na boa. Não posso mesmo. Eu percebo. Mas vou voltar com o Lugar Estranho, o meu espetáculo de stand-up. Já tive uma primeira ronda pelo país. Quero voltar lá depois do verão, se calhar faço mais um espetáculo pelo país. E depois outras coisas se seguirão. Tranquilo. E se as pessoas que quiserem ver o teu projeto com Não É Normal, se quiserem ver palestras ou coisas do tipo, onde é que eles te encontram? Bom, o mais fácil é seguir o Instagram do Movimento Não É Normal. Podem me seguir a mim se quiserem. E eu estou a tentar que se perceba o meu trabalho de comediante, usar a comédia para falar destes assuntos, mas depois no Movimento Não É Normal é um tratamento mais sério e vamos às faculdades e às escolas falar disto e tentar mudar um bocadinho as mentalidades. Perfeito. Estamos encerrando aqui o primeiro programa. Toda hora o Diogo Faro veio aqui, deu uma entrevista brutal, falou de coisas sensacionais, apresentou o projeto dele que vocês têm que ver o vídeo, é uma coisa muito fixe, muito boa, tá mesmo incrível. Sigam ele nas redes, tá tudo aqui na descrição, vocês podem vê-lo, vocês podem seguir e é isso mesmo. Obrigado mais uma vez, Diogo, por ter vindo. Subscrevam ao canal. E é isso aí, valeu pessoal, tchau, até a próxima.